presença maravilhosa. Nós temos o céu aqui. Porque a presença dele é o céu para nós. Aleluia. Vamos seguir, né? Eu fluí. Por mim, vocês nem sentavam. Mas o Senhor pediu para eu falar algumas coisas e eu vou falar. Eu queria que vocês sentassem. Louvor, obrigada. Pode ficar, querido. Obrigada, viu, querido? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor falou algumas coisas comigo. E nessa manhã eu percebi no meu espírito que Deus quer tratar coisas conosco. Que vai nos ajustar. E que vai fazer com que a gente receba aquilo que um dia Ele falou para nós. Amém? E como o título da minha ministração, foram tantos títulos, e eu sei que é importante a gente colocar título, né, naquilo que a gente vai falar. E diz assim, confiantes na promessa de Deus, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Vamos lá em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis 12, 1. Aleluia. Como é bom confiar num Deus fiel. Não é verdade? É tão bom a gente saber que existe um Deus que Ele é fiel, que Ele não muda. É tão bom, né? Quando a gente pode confiar numa pessoa que a gente sabe que não tem variação nela, né? Aleluia. E o seu Deus, Ele é exatamente assim. Eu sei que o diabo às vezes tenta levantar circunstâncias nas nossas vidas que às vezes nos coloca a dúvida daquilo que Deus é e daquilo que Ele tem para nós. Mas nessa manhã, eu creio que o Senhor, isso que Deus colocou no meu coração, é para desfazer aquilo que o diabo passou, eu não digo nem dias, mas anos falando no seu ouvido. Amém? E eu declaro em nome de Jesus que hoje, tudo aquilo que você deu como crédito à voz do diabo com relação às promessas de Deus na sua vida que não iriam se cumprir, a partir de hoje você vai mudar aquilo que você pensava a respeito disso. Amém? Aleluia. Em Gênesis 12 diz assim, Gênesis 12 a partir do 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da terra de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Você deixa marcado esse capítulo. E vamos lá para Romanos. Romanos 4. Aleluia. Aleluia. Romanos 4, a partir do versículo 17. Aleluia. Eu vou correr porque tem um cronômetro aqui na minha frente que está querendo ser mais rápido do que eu. Diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Romanos 4, versículo 17. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo de já 100 anos... E a idade avançada de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Estando
plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Volta lá para Gênesis 12. Aleluia, eu quero me deter exatamente nesse pedaço. Aleluia. Gênesis 12 diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E eu escrevendo algumas coisas, Deus falou muito comigo, até com relação a mim mesma. Vocês perceberam que Abraão, ele não questionou o Senhor. Ele não disse, pai, eu vou. Agora você pode me dizer mais ou menos como vai ser, pelo menos 10 ou 5 anos. Você pode me mostrar mais ou menos como é que vai ser, ou como eu devo proceder? Ele também não disse, é só assim, para eu me planejar. Eu preciso me planejar, preciso de um planejamento. Não é tão fácil assim. Não é você dizer eu vou sem saber como é que vai ser. Não é bem assim não. Abraão, ele não disse isso, ele apenas confiou na promessa. E muitas vezes Deus fala com a gente e a gente fica querendo pensar e analisar e medir, né? E sei lá, tantas coisas vêm na nossa cabeça, a gente fica querendo até dar algumas sugestões a Deus como deve fazer. Mas nessa manhã eu vim dizer para mim e para você que Ele é Deus. E que Ele não precisa de ajuda, porque Ele sabe exatamente o fim de todas as coisas. Aleluia. O Senhor, Ele é bom, independente das circunstâncias que se levantem. Aleluia. Abraão simplesmente obedeceu e na medida que ele seguia seu caminho, Deus, Ele lhe guiava. Então, irmãos, o seu papel para que a realização da promessa aconteça é ficar só sensível para ouvir e ser guiado pelo caminho. Devemos confiar totalmente na palavra de Deus. Vamos lá em Salmos. Aleluia. Salmos. Eu queria que colocasse na NVI, por favor. É Salmos 135, por gentileza. Salmos 135. Diz assim: espero no Senhor com todo o meu ser. Na sua palavra eu ponho a minha esperança. Às vezes a gente está cheio de porquês. E você sabia que isso compromete a confiança em Deus? Os seus porquês. Mas por quê? E por quê? Lá em Provérbios, no capítulo 3. Vamos lá, Provérbios capítulo 3. Aleluia. Eu fico tão feliz, irmãos, porque eu percebo o cuidado de Deus nas nossas vidas. Às vezes as coisas não têm acontecido, existem tantas promessas na palavra para nós. E às vezes a gente não tem desfrutado das promessas de Deus. Não é um jargão, mas eu sei que pessoas precisam ouvir isso nessa manhã. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa. Se as coisas não têm acontecido na sua vida, Deus, Ele não é o culpado. E eu vejo o amor de Deus nessa manhã, para que possa trazer ajuste nas nossas vidas. E a gente possa receber aquilo que já foi liberado para nós. Eu vejo, sabe, como se Deus tivesse com uma... Você já viu a sacola do Papai Noel? Apesar dele não existir, mas existe a sacola que está cheia de quem vê desenho, né? Está cheio de brinquedos. Eu vejo Deus nessa manhã com essa sacola, sabe? Eu vejo um pano muito grande, cheio de bênçãos e promessas. E Deus está com ela segurando, está pesado. E Deus quer derramar nessa manhã, nessa igreja. Aleluia. Provérbios 3, no versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Irmãos, não é a metade do coração, não é parte do coração, mas é de todo.
Mesmo que as circunstâncias mostrem ao contrário, mas você confia de todo o coração. Eu ontem estava caminhando, eu fui para um determinado lugar. Deus já tinha falado comigo com relação a isso. E Ele me trouxe a memória novamente. Ele disse a mim: Vanessa, você promete coisas às pessoas. Eu disse: Pai, eu prometo. Eu dou minha palavra às pessoas, sim. Ele disse: que coisa boa. E você as cumpre? Eu disse: Pai, eu me esforço o máximo para cumprir. Porque eu sou uma crente de palavra. Ele disse: que coisa boa. Ele disse: mas se alguém chega, né? Você escuta alguém dizer: rapaz, Vanessa disse que ia fazer isso por mim, me prometeu algo. Mas eu tô meio assim, viu? Não sei se vai acontecer, não. Eu disse: Pai, se eu souber de um negócio desse, eu vou ficar muito chateada. Né? Porque eu prometo algo, a pessoa tem que confiar no que eu digo. E ele disse: você ficaria como? Eu disse: pai, eu ficaria decepcionada. Poxa, eu prometi, a pessoa está duvidando. Eu ficaria triste. Eu ficaria muito triste. Ele disse: é. Eu disse: é, Senhor. Oh, como eu ficaria. Ele disse: eu fico triste também. Porque muitas vezes eu confiei coisas e liberei palavras e promessas. E você duvidou. Eu disse: pai, me perdoa. Quantas palavras Deus tem falado para você? E quantas promessas têm sido liberadas ao seu respeito? E muitas vezes você tem deixado de confiar naquele que lhe prometeu. Eu fiquei exatamente assim como você. Muda. Mas eu disse: pai, eu me arrependo, Senhor. Por tantas vezes de você ter falado ao meu coração e ter liberado palavras ao meu respeito. E por causa das coisas e as pressões da vida, eu duvidei. Será que vai acontecer mesmo? E eu quero trazer à minha memória, Senhor, tudo aquilo que um dia você me prometeu. E a partir de hoje eu me posiciono a confiar, independente. Irmãos, independente, confia. Deus é o mais interessado. Deus, Ele é o mais interessado. Para você pode ser algo tão grande e talvez algo tão distante. Mas Deus, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Meu Deus. Aleluia. Em 1 Pedro no capítulo 5. Aleluia. Senhor, como é bom. Irmãos, como é bom a gente confiar no Deus que não muda, né? Porque as nossas emoções às vezes mudam, né? A gente às vezes acorda bem. Eu não sei se acontece com você, mas pelo menos comigo acontece. Às vezes eu acordo bem feliz, mas às vezes eu me acordo triste. Né? Mas o Senhor não, Ele é o mesmo. E como é bom você confiar numa pessoa que não tem mudança, nem variação, não é verdade? E diz assim, 1 Pedro no capítulo 5, no 7, diz assim: aleluia. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de você. Porque você está ansioso? Porque andas ansioso. Deus, Ele tem cuidado de você. Tem como botar na ampliada? Ou amplificada? Diz assim: lance todo o seu cuidado, todas as suas ansiedades, preocupações e interesses, de uma vez por todas, sobre Ele. Porque Ele cuida de vocês de modo carinhoso e vigilante. Carinhoso e vigilante. Você sabia que Deus, Ele está vigiando a sua palavra para que ela seja cumprida? A palavra de Deus, ela vai ser cumprida.
Aleluia. Lucas, no capítulo 12. Lucas 12. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 12, versículo 25. Diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andas ansiosos pelas outras? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer, você pode fazer alguma coisa? Não. Então não fica ansioso. Aleluia. Os pensamentos de preocupação é algo que o diabo lança para nos distrair, para que continuemos a carregar o fardo da ansiedade e da falta de confiança em Deus. O diabo, ele lança pensamentos: ah, não vai conseguir, ah, olha, vai demorar, ah, olha, o que ele falou, ah, tu tá vendo acontecer? Isso é para trazer ansiedade e falta de confiança na palavra de Deus. Irmãos, quando o diabo começar a falar e trazer sugestões de que nada vai acontecer, você deve duplicar ainda mais a confiança, né? Muitas vezes, eu ficava calado. O diabo, ele lançava sugestões, ele lançava palavras. E muitas vezes eu ficava calada. E eu absorvia, eu colocava para dentro aquilo que ele falava. Mas eu tenho crescido nisso, graças a Deus, com a ajuda do Senhor. Eu tenho me levantado para falar. Às vezes não tem força, mas eu abro a minha boca e eu digo: está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Eu gosto de Eli, geralmente, quando existe alguma profecia aqui na igreja, ele geralmente manda trechos, né, daquela profecia, daquela palavra que foi liberada. E sempre eu gosto de estar ouvindo. E eu digo: olha, está escrito. Deus falou isso para mim e eu creio e eu acredito. Tem muitos versículos na Bíblia. Talvez você é novo na igreja, né? Chegou há pouco tempo, não tem tanto entendimento nas promessas de Deus para a sua vida que estão na Bíblia. Mas eu estimulo você a procurá-las, a pedir ajuda. Porque quando as adversidades vierem, você tem a palavra, que é o seu escudo, para que você possa dizer: ah, Satanás, está escrito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, Satanás, está escrito. Ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Ah, está escrito. O Senhor, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Aleluia. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Nós devemos viver, não daquilo que a gente tem visto. Nós não somos da fé. Nós temos que viver daquilo que nós cremos, daquilo que está escrito nessa palavra. Irmãos, eu sei que talvez não seja tão fácil, mas nós temos o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele pode lhe ajudar. Você pode pedir o seu auxílio. Você pode pedir a sua ajuda, porque ele está disposto a lhe ajudar e a lhe instruir. Você não está só. Nesse caminho das promessas, você não está sozinho. Como é bom, né? Você saber que você tem uma pessoa que pode ir no caminho com você, que você pode confiar. Não é verdade? Você tem que ser completamente dependente do Senhor. Não queira fazer na sua força.
Às vezes a gente fica querendo fazer na nossa própria força. E não dá muito certo, não. Mas se renda completamente. Não é vergonhoso você chegar diante do seu pai e dizer: pai, onde é que eu estou errando? Eu quero alcançar cada promessa que você tem ao meu respeito. Não se sinta condenado. O Senhor, Ele não lhe condena, mas Ele lhe ajuda. Ele lhe levanta, Ele lhe ensina, Ele lhe instrui. Ele é um pai bom. Cláudia falou quinta-feira sobre o bom. Aleluia. Deus é aquele que não lança, sabe, em rosto. Talvez você esteja confiando em pessoas e essas pessoas têm lhe decepcionado. E muitas vezes você reverte essa falta de confiança em Deus. Não confio mais em ninguém. Confio mais em ninguém, não quero confiar. As pessoas prometem as coisas, não cumprem. Eu não vou confiar mais em ninguém. Irmãos, se você falou isso, se arrependa. Talvez você não esteja confiando em pessoas. Mas eu peço a você nessa manhã e eu lhe estimulo a confiar no Deus que é fiel para cumprir cada palavra que Ele falou ao seu respeito. Cada palavra. Irmãos, Deus, Ele não tarda e Ele não falha. O mundo diz, né? Deus tarda, mas não falha. Ele nem tarda e Ele nem falha. Ele chega na hora correta. Aleluia. Deus não tarda e não falha. Mas às vezes as nossas atitudes e a nossa falta de confiança tem feito com que as promessas elas demorem a acontecer nas nossas vidas. E nessa manhã eu percebo Deus trazendo ajustes para nós. Porque são muitas promessas. Muitas. Tantas pessoas na igreja doentes, com problema financeiro, não é verdade? Quando na promessa de Deus diz que Ele é o nosso pastor e nada, que Ele levou as nossas enfermidades. O Senhor está me fazendo ficar nesse assunto. E você acha que o problema está nas promessas de Deus? Não, irmãos. Muitas vezes está em nós. Porque não entendemos, porque não praticamos, porque não ouvimos, porque não damos crédito àquilo que Ele já conquistou para nós. Isso foi conquistado para nós, ó. Nós, como igreja, temos que ser os primeiros a agarrar essas promessas e vivê-las. Vocês sabiam disso? É um comprometimento, é um compromisso. Nós vivemos. Para que as pessoas, quando olhem para nós, elas vejam a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Você quer que as pessoas, quando olhem para você, elas digam: esse aí é filho de Deus. Olha as promessas se cumprindo na vida dele. Nós temos que ser outdoor de Deus nas ruas. Não é só na igreja, não. Porque na igreja há cura, manifestações do Espírito, a prosperidade, a abundância. Mas as pessoas lá fora precisam ver isso também, sabe? O seu vizinho, ele precisa bater na sua porta e dizer: olha, tem uma pessoa enferma aqui na minha casa e eu sei que o seu Deus, através de você, pode liberar cura para ela. Você precisa, a igreja precisa andar nas ruas e as pessoas serem atraídas pela unção que você carrega das promessas de Deus nas nossas vidas. Nós devemos ser o que empresta e o que não pega emprestado. Você sabia disso?
Nós, crentes, temos que dar exemplo de não ter nossos nomes sujos, mas limpos. Sabendo administrar bem aquilo que chega nas nossas mãos. Não é verdade? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai liberar. Mas a gente precisa saber administrar aquilo que é liberado. Não é verdade? Para que a gente não se atrapalhe no caminho das promessas. Amém? A gente precisa cuidar do nosso corpo. Não é verdade? Para que a palavra de Deus possa ser cumprida. Essa promessa de cura. A gente não pode ficar de qualquer jeito. Né? A gente não pode ter uma vida leviana. Uma vida de qualquer jeito. Para que as promessas de Deus, elas sejam cumpridas nas nossas vidas. Amém. Aleluia. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão bom. Eu louvo ao Senhor pelo cuidado dele nas nossas vidas. Aleluia. Senhor, como é bom saber que você é o mais interessado em nos ajustar e nos fazer entender aquilo que você tem para nós. Senhor, eu fico tão feliz porque você nos coloca nessa manhã no caminho das tuas promessas, aonde nós vamos receber aquilo que é nosso, aquilo que você já conquistou para nós. Porque tudo que está escrito na sua palavra ao nosso respeito, você conquistou. E eu sei, Senhor, que você quer que a gente usufrua. Deus quer que a gente usufrua. Você sabia? Não de parte das promessas, mas de todas, dela por completo. Para que quando você chegue no fim da sua carreira, você possa dizer: Pai, eu cumpri. Tudo aquilo que você falou ao meu respeito, eu fiz a minha parte. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente tem uma visão com relação ao prédio da nossa igreja. É algo muito grande, que vai muito além, né, do que a gente imagina. Mas sabe quem vai fazer tudo isso? Deus vai fazer. Mas sabe através de quem? Através de nós. Nós chegamos aqui, né? Para quem não sabe, a nossa igreja era onde é o Rema hoje, na Avenida Professor José dos Anjos. E talvez, no início da nossa igreja, isso aqui fosse muito grande para aquilo que a gente acreditava. Mas Deus tinha liberado uma palavra. E a nossa parte foi de confiar. E acreditar que aconteceria. Então não será diferente com algo que foi mostrado aqui na igreja, com relação àquela estrutura tão grande. E a gente não deve ficar preocupado nem ansioso. Como é que vai ser? Cada um fazendo a sua parte, a gente vai chegar lá. E eu percebo que vai ser algo tão rápido e tão fácil, até mais rápido e fácil como foi aqui. Porque nós já fomos experimentados e a gente sabe que dá certo. Então, se alguém chegar e disser: vocês têm certeza? A gente pode dizer: chegou tarde, a gente tem, que a gente sabe o Deus que a gente serve. Porque para Deus, dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. A igreja, ela precisa ter só esse entendimento. E também é uma promessa. Quando o diabo começar a mostrar a você: estás vendo a tua despensa, não tem nada. Estás vendo teu salário, não dá para nada. Aí você diz: sim, eu tenho um Deus que é o dono do ouro e da prata. E todas as minhas necessidades são supridas nele. Aleluia. Mas você precisa ter convicção e confiança e certeza disso que você está falando. Você não pode falar da boca para fora, mas você tem que ter certeza e confiança, com ousadia. Quando começar a lhe pressionar, aí você pressiona também com a palavra. E com certeza a palavra, ela vai vencer. Aleluia. Vocês estão lá em Filipenses 4. Licença aqui.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isaías 26. Aleluia. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Jesus, ele é o fundamento sólido, a qual nunca irá desmoronar ou se abalar. Jesus, ele é a rocha. Aleluia. A rocha eterna. Aleluia. Lá em Malaquias 3, no 6, eu vou ler na NVI, só a parte A. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Que diz assim: De fato, eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo. Em Hebreus 13:8, também na NVI, Hebreus 13:8, ele é o mesmo. Diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, ele também não mente. Números 23:19. Números 23:19. Aleluia. Aleluia. Que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então eu li para vocês versículos que diz que ele é o mesmo, ele não mente e ele não muda. Tem como não confiar num Deus assim? Que não mente, que não muda. Aleluia. Existem promessas de Deus na palavra, como eu já falei, que às vezes passa despercebido, você não sabe. Ah, mas eu não tenho promessas não. Você é novo convertido, diz: eu não tenho promessas não. E eu vou ler, eu separei aqui, eu já citei esses versículos, mas eu vou ler para você. Eu separei 4 versículos que diz promessas de Deus ao seu respeito. Se não precisa abrir, eu vou ler rápido, porque o cronômetro está acelerado. Diz assim: você é curado. Lá em Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levando sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Nós não seremos, nós fomos. Então, irmãos, se existe alguma enfermidade no seu corpo, ela não é legal, e você tem a palavra como promessa para a sua vida. Aleluia. Irmão, se levanta com ousadia. Talvez você tenha vergonha de falar na frente do seu parente, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, dos seus filhos. Mas quando você estiver no banheiro, vou dar um toque. Abra sua boca e fale. Talvez você não esteja, está lá aquela dor terrível e você não tenha força nem para falar. Mas às vezes a gente tem força para reclamar, não é verdade? A gente não tem força às vezes para dizer: ai, está doendo tanto, não estou aguentando mais. Então você muda, você fala a promessa.
Talvez você não tenha, mas eu não sei falar feito vocês falam tão, né, tem todo aquele jeito, né, com tanta sabedoria. Você só precisa da palavra, daquilo que está escrito aqui e acreditar naquilo que está escrito que vai acontecer. Deus, ele não tem filhos prediletos, mas ele vê a fé que você tem e acreditando naquilo que está escrito. Aleluia. Talvez você esteja aí, mas eu não mereço. Meu Deus, eu sou tão, né? Eu tenho feito tanta coisa errada. Só se arrepende daquilo que você tem feito e volta para o caminho. Sou mais que vencedor. Romanos 8:37 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, se o diabo chegar para você, tu és um derrotado. Ou até pessoas, porque sabia que quando o diabo não vem, ele manda o secretário dele. Pessoas, né, às vezes chegam, tu és um derrotado, não nascesse para nada. Aí você vai lá em Romanos 8:37, grava isso. Se prepara, cheio de fé e de coragem, e diz: em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Sou rico. Você sabia que você é rico? Ai, meu Deus, que coisa. Crente não é rico, não. É sim. Ainda bem que a palavra de Deus traz esse respaldo. Lá em 2 Coríntios 8:9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, você sabia que ele era rico? Se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Mas eu não posso ser rico não, porque crente não é rico não, crente tem que ser pobre. Não é não. Crente tem que ser rico e generoso. 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 Aleluia. Eu declaro dinheiro vindo para a vida de vocês, para que vocês possam ser generosos. Essa igreja que a gente vai, né, que foi mostrada, como o pastor sempre fala, a oração a gente vai orar, é evidente. Mas a pessoa que vai vender o terreno para a gente, ele vai querer dinheiro. Dinheiro. Todo dia eu oro. Pai, eu sou rica. Eu te rendo graças, porque a tua palavra diz que eu sou, então eu sou. Irmãos, a riqueza do mundo, ela tem que ser nossa. É direito nosso. É nosso direito. Não se escandalize. Não, mas eu não posso dizer que eu sou rico não. Porque crente, né? Meu Deus, crente. Igreja não pode ter riqueza. Igreja não pode ter coisas boas. Pode sim. Qual pai aqui quer que seu filho seja pobre? Tem algum pai aqui que deseja que seu filho seja pobre? Eu acredito que não. Quanto mais o Senhor. Então sim, rico, rico, rico. Nós seremos ricos. Dinheiro, de dinheiro. Aleluia. Tenho minhas necessidades supridas. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não é parte, não é metade, não é um terço, não é um quarto, é cada uma. Cada uma. Esse é o versículo que eu tenho me segurado. Esse versículo, ele está impregnado em mim. Quando eu escuto, já me acende. Porque eu sei que o Senhor há de suprir cada uma das minhas necessidades. E eu creio que Ele vai suprir cada uma das suas também. Porque essa promessa é para os filhos. Quem é filho? Então é para você. Eu ouvi uma frase da ministra Lynette Reagan. Ela é esposa do Reagan Jr.,
né, do irmão Reagan Júnior. E ela falou, Deus ainda pode fazer maná do céu, porque ele não perdeu a receita. Eu achei o máximo isso. Aleluia. Deus, Ele é o mais interessado em nos abençoar com suas promessas. E ontem eu estava fazendo as tarefas de casa. E Deus, Ele me deu uma palavra para trazer para vocês. E eu queria que vocês ficassem de pé. Aleluia. Ele disse a mim, Vanessa, você vai ser porta-voz dessa palavra amanhã pela manhã. Eu disse, amém, pai, eu estou aqui. Ele disse, vá no dicionário e procure o significado de porta-voz. E eu fui. E lá diz assim, indivíduo que fala publicamente por outro. Foi Deus que disse. E ele disse assim, muitos de vocês não têm alcançado as promessas porque perderam totalmente a confiança em mim. Muitos de vocês não têm alcançado as promessas porque perderam totalmente a confiança em mim. Talvez você não fale que não confia, mas suas atitudes demonstram isso. Hoje eu quero trazer ajustes. Ajustes na fé, na confiança, na confissão e na perseverança. Mostrar que sou Deus e que cumpro cada palavra que falei. Eu não tardo, minha palavra não falha. Ajustes e ajustes por amor a vocês. Ajustes e ajustes por amor a nós. Aleluia. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Irmãos, existe tanta coisa para a gente fazer nesse nosso Brasil, não é verdade? Tem tanta coisa que a gente precisa liberar para esse povo. Tem tanto povo perdido aí fora que precisa de uma palavra, apenas uma palavra, para mudar o curso da nossa vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus está esperando você. Você não confia nele? Ele confia em você. Ah, mas meu Deus, eu não quero não. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se sinta privilegiado. Irmãos, imagina, Deus pode contar contigo. Veja que coisa maravilhosa. Um Deus tão poderoso pode contar com você. Ah, mas eu tenho medo, meu Deus. Não tenha. Aleluia. A igreja, nesses últimos dias, vai se levantar para trazer sinalizações para um povo que está perdido. A igreja vai ser uma voz. Por muito tempo, a igreja foi calada, ela foi abafada. Mas nesses últimos dias, diz o Senhor, a igreja vai se levantar como uma voz. E o avivamento, ele vai chegar através da igreja. E as pessoas, elas vão ver e vão dizer, meu Deus, o que é isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas coisas têm se levantado no mundo para ir de encontro com a palavra e as promessas do Senhor. Quantas coisas. Irmãos, a gente não pode ficar despercebido. Nós temos que nos levantar com toda a ousadia, com toda a intrepidez. Aleluia. Como eu falei, nós temos que ser exemplos. As pessoas, quando olharem para nós, elas têm que dizer, meu Deus, há algo diferente. Meu Deus, há algo diferente.
algo diferente. E elas vão correr atrás de nós. Ei, o que é que você tem de diferente? Tem algo diferente, existe algo em você. Eu cheguei perto de você, eu estava tão agitado, eu estava tão cheio de, até de vontade de suicidar. Mas passou essa vontade quando você chegou perto de mim. Quantas leis têm se levantado contra a palavra? Quantas doenças, irmãos? Quanta falta de dinheiro? Quanta sequidão? Quantas pessoas morrendo sem saber a verdade, né? Sem saber que existe um Deus, o Deus da esperança. Pessoas têm aberto suas bocas para dizer: o Brasil não tem mais esperança não. Vixe, desse jeito, a tendência é só afundar, afundar, afundar. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nesses últimos dias, o Senhor está equipando a sua igreja com palavras, com entendimento daquilo que Ele quer mostrar. Quem está disponível para ser porta-voz, não das desgraças, né? Mas da palavra que restaura, que traz vida. Quantos casamentos destruídos, quantas pessoas sem propósitos, quantas pessoas sem entendimento, morrendo. Mas você, eu, estamos sendo levantados. Eu vou contar, rapidinho. Eu estava no shopping. Uma vez eu não tenho vergonha de dizer isso, eu estava numa loja de brinquedo. E chegou uma mulher e ela disse: eu estou com muita dor de cabeça. E eu fiquei com vergonha de orar por ela. E eu saí dali tão triste, Pai, Senhor, me perdoe. Poxa, era para eu ter orado. Fiquei, me condenando. Mas eu disse: Senhor, eu não vou deixar com que a oportunidade passe. Porque as pessoas, elas precisam ver, não só dentro da igreja, mas lá fora, que você é um Deus que cura, que você é um Deus que sara. E eu estava brincando com minha filha. E tinha um menino, ele estava muito agitado. E a mãe dele estava com a avó. E a avó começou a conversar comigo. Ela disse: esse menino não dorme. Ele acorda ele estuda pela manhã, fica tarde acordado. E às vezes dorme 1 horinha à noite. E acorda de 3 horas da manhã e só vai dormir no outro dia. Ele tinha acho que uns 4, 5 anos mais ou menos, né? E muito agitado. E ela disse que a médica falou que é um distúrbio, alguma coisa. Eu não lembro muito bem o que ela disse. Irmão, estava no shopping, um bocado de gente. Eu não quis saber. Eu disse: Satanás, não vai ser que nem daquela vez, não. Eu disse: moça, a senhora acredita em Deus? Ela disse: eu acredito. Eu disse: olha, eu não acredito em coincidência. E você sabia que Deus fez com que a senhora chegasse até mim para que eu pudesse falar dele? Ela disse: amém. Eu disse: olhe, Deus não quer isso para essa criança. A senhora crê? Ela disse: eu acredito. Eu disse: a partir de hoje, essa criança ela vai dormir. E eu peguei ele olhou para mim e ele disse: eu não gosto de você. Eu disse: mas eu gosto de você. E você vai dormir. E eu orei pelaquela criança. Deus quer isso de nós. Como é que você vai orar por pessoas enfermas se você não crê nem para você? Como é que você vai orar por finanças chegando na vida de pessoas se você não crê nem para você? Irmãos, essa palavra não mente. Ela é a verdade. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Não se preocupe. Mas eu vou falar e se não acontecer. Irmãos, não é você que vai fazer. E deixa eu lhe dizer com todo amor e carinho, me perdoe. Não cabe a você. Desculpa. É o Senhor.
Você só vai ser o instrumento para fazer e para falar. Amém. Aleluia. Você que é filho, independente, se você se converteu ontem, se você se converteu há alguns anos, se você se converteu há alguns meses, algumas semanas, se você aceitou Jesus e se você é filho, tudo que está aqui com relação às promessas de Deus é sua por direito. Aleluia! É sua por direito. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nessa manhã, o desejo do meu coração é que você fique tão entendido, com tanto entendimento da palavra, daquilo que Deus tem para a sua vida, que você comece a ver, pai, onde é que eu estava errando? Onde é que eu preciso me ajustar? Senhor, eu sei que as promessas, elas estão liberadas. E se algo não está acontecendo, a culpa não é minha. Pai, eu preciso me ajustar. Eu preciso entender. Eu preciso ouvir a tua voz. Deus, ele fala. Ele é um Deus que fala. Você sabia que seu Deus fala? O Espírito Santo é uma pessoa e você pode dialogar com ele. Aleluia. Quando você acordar de manhã, não acorda logo naquela agonia não. Mas você pode tirar um tempo. Senhor, esse é o dia que você fez. Por isso eu estou alegre. O que é que você tem para mim hoje? Tira um tempo para ouvir. Pai, eu preciso ouvir a sua voz. Eu não quero sair de casa de qualquer jeito, mas eu quero ser uma resposta para essa sociedade. Aonde eu posso ser uma resposta para as pessoas? Aonde eu posso manifestar Cristo para as pessoas? Aleluia. Irmãos, talvez faça muito tempo que você não seja usado, não esteja sendo usado pelo Senhor. Deus falou para você que você seria um instrumento nas mãos dele. E talvez isso tenha caído no seu esquecimento. Eu quero lhe dizer nessa manhã que o Senhor traz a sua memória. Aleluia. Deus traz a sua memória. Não se sinta incapaz, nem inferior, e nem deixe o diabo lhe condenar. Não se sinta diminuído. Essa é a palavra. Talvez o diabo esteja dizendo, você não vê como é que eles falam não? Tão eloquentes. Você que chegou agora, sim, você, aleluia. Porque você é filho. Mas deixa eu lhe dar um toque também. Continue avançando e tendo desejo de aprender mais essa palavra. Porque ser usado por Deus, você vai ser. Mas ter sensibilidade, a gente precisa estar mais na presença dele. Então você fica na presença, não sabendo exatamente como é que vai ser, mas confiando que aquele que lhe fez a promessa, ele é fiel para cumprir cada uma delas. Aleluia! Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pai, eu quero te render graças nessa manhã pela tua palavra. Senhor, como é bom a gente poder confiar no Deus que não muda, no Deus que não falha e no Deus que não mente. Senhor, nós queremos nos ajustar para que cada promessa que você tem a nosso respeito seja cumprida. Em nome de Jesus. Eu amo vocês, viu? Fiquem na paz.